tem uma cidade perto daqui chamada Ilmenau, nós temos lá uma igreja, eu digo assim, tem uma igreja internacional lá, e ela tem um relacionamento com a nossa base. Então, Ilmenau é uma cidade universitária, então tem muita gente de países diferentes lá, né? Vai muito universitário para lá. Inclusive tem um casal de brasileiros que ele faz mestrado lá, tá com a família lá. A gente conheceu há pouco tempo. E aí o que acontece? Os nossos filhos, eles começam a ter relacionamentos com diversas nações. Só aqui na nossa cidade nós temos mais de 500 ucranianos. Nós temos cerca de uns 10 a umas 5 famílias nigerianas, né? Mas tem família russa, tem família eritreia, né? Da Eritreia, que é ali coladinho na Etiópia, né? Na África. Nós temos gente da Síria, do Iraque, do Afeganistão. Então é legal ver os nossos filhos, eles têm a oportunidade de estar num ambiente multicultural. A gente recebe time de Singapura, da Coreia, então eles estão sempre envolvidos com pessoas de diversas nações, e também a gente tem acampamentos dentro da própria Jocum, né, em que o Ministério de Adolescentes de outra base convida ela para participar, e ela vai junto. Eles foram agora para a Inglaterra trabalhar com o King's Kids lá na Inglaterra, né? Então foram fazer um trabalho lá, e eles foram gente de diversas nações. Ele tinha alemão, tinha húngaro, tinha pessoal que é asiático, eu não lembro, Filipinas, né? Tudo misturado ali, né? Falando inglês, né? E alemão, mas é multicultural e é muito bom estar num ambiente assim, sabe? É muito enriquecedor. A gente aprende muito com as outras culturas, né? Aprende a se relacionar bem, a entender o outro melhor. Que legal. São filhos internacionais. É mais internacional do que brasileiro, porque se cresce fora do Brasil... O Caleb provavelmente vai adotar. Se a gente permanecer na Alemanha, e provavelmente vai, o Caleb provavelmente vai adotar como língua materna dele o alemão, porque ele já não tem vocabulário. O vocabulário brasileiro que ele tem é o que ele fala dentro de casa, português, né? É claro que o eu te amo em português para ele vai marcar mais do que o ich liebe dich em alemão, né? Mas o vocabulário dele todo de relacionamento dele vai ser em alemão. A Rebeca já não, ela sabe alemão, sabe bem, ela traduz, mas ela não gosta do idioma, ela prefere o inglês. Então a língua dela de coração vai ser o inglês, provavelmente. Olha só. E uma última questão, né, sobre família, você chegou comentou aí que na escola da sua filha, ela praticamente é a única crente não sei, da sala ou da escola. Isso nos remete a essa realidade espiritual da Alemanha, onde tem mais cidades sem uma igreja evangélica ativa, né? Sem crentes, escolas onde seu filho vai estudar e você é o único crente da escola. Infelizmente, então, essa é a realidade na Alemanha hoje, seria isso? A gente está numa cidade que ela tem uma tradição cristã, porque ela é a sede da Aliança Evangélica Luterana na Alemanha, né? E conforme eu falei do prédio, tudo, então a líder da nossa base, a família dela é uma família tradicional alemã cristã, sabe? Que tem escrito em letras garrafais na porta da casa, assim, na fachada da casa: essa casa serve ao Senhor. A linha o trem passa na frente. Foi a única casa que permaneceu assim durante o período nazista e o período comunista. O prédio do bisavô dela foi tomado por esses dois governos para imprimir. O Hitler tomou esse prédio dele para imprimir publicações nazistas na época, né? Mas e lá no prédio está escrito assim: Santo ao Senhor. E ainda assim eles não conseguiram, eles não removeram. De muitos outros prédios cristãos, eles removeram esses letreiros. E dessa base da casa dela, não. A nossa líder, ela sofreu perseguição, a família sofreu perseguição durante esse período. Me desculpe, você fez uma pergunta, eu fui para aí e agora me perdi. A sua filha, a única crente da escola, então, essa realidade... Da sala dela, tem outros crentes na cidade, né? Tem outros crentes, sim. Nós temos uma igreja luterana e uma igreja católica, mas não existe nenhuma igreja evangélica protestante, né, como a gente conhece. Apesar da luterana ser protestante, mas ela não é, né,
enfim, a gente é diferente do que a gente está acostumado, é muito diferente, né? Tem aquela liturgia ainda da Igreja Católica, aquela coisa toda. Não é uma igreja livre, né? A gente fala. E aí ela sente essa dificuldade. Já o Caleb, por exemplo, nas escolas, nós temos um kindergarten cristão aqui, sabe? Isso é fantástico. Na cidade tem um kindergarten cristão, que é um jardim de infância cristão, professores cristãos e tal. O Caleb, ele tem aula de ética cristã ou religião, a Rebeca também. Quando eles optam por, a gente opta por aula de religião, quem dá aula para eles é o pastor da igreja luterana, que é um jovem fantástico, é um crente no Senhor, sabe? Um homem de Deus, que ele assumiu a paróquia faz mais ou menos 1 ano e meio, e ele é uma bênção. Mas você vê, na sala do Caleb deve ter umas 30 crianças, só ele e mais uma menininha que vai para a escola. O resto é tudo aula de ética. Sabe? Então, assim, é bem difícil, é muito difícil. E ainda mais quando vai chegando outras nacionalidades. Então, você tem muçulmano, você tem, né? A gente tem aqui vietnamita, né? Que é budista, né? Então, sabe, não tem esse estreitamento. É difícil.